como um remédio para diabetes se tornou o segredo dos ricos para perder peso e criou um império bilionário no processo. Hoje, você vai conhecer a história do Ozempic, uma jornada de ciência, ambição, crise e transformação que começa em um laboratório dinamarquês e termina com o mundo inteiro repensando o que é ter controle sobre o próprio corpo. No início do século XX, o diagnóstico de diabetes tipo 1 era praticamente uma sentença de morte. Sem tratamento eficaz, crianças e adultos jovens morriam rapidamente por falta de insulina, o hormônio responsável por regular a glicose no sangue. Foi apenas em 1921 que dois cientistas canadenses, Frederick Banting e Charles Best, conseguiram isolar a insulina em um experimento histórico. A descoberta revolucionou a medicina, mas transformar esse milagre científico em um tratamento acessível era outra história. Na mesma época, na Dinamarca, dois homens com trajetórias distintas se tornariam fundamentais para mudar isso. August Krogh, um fisiologista ganhador do Prêmio Nobel, e sua esposa, Marie Krogh, médica e também diabética. Durante uma viagem aos Estados Unidos, Marie ouviu falar da nova terapia e insistiu para que August buscasse autorização para levá-la à Europa. Inspirados pela urgência da doença, eles se uniram ao farmacêutico Hans Christian Hagedorn para fundar uma pequena companhia com um propósito ousado: produzir insulina na Dinamarca. Nascia, assim, a Nordisk Insulin Laboratorium, embrião do que viria a ser a Novo Nordisk. A produção nos primeiros anos era quase artesanal, com equipamentos improvisados, seringas lavadas à mão e frascos esterilizados em fogões domésticos. O processo era tão rudimentar que as primeiras doses podiam causar reações graves, mas o espírito era claro: salvar vidas, mesmo com recursos escassos. Curiosamente, desde o início, a empresa manteve uma estrutura diferente. Era controlada por uma fundação, sem fins lucrativos, com a missão de reinvestir seus lucros na ciência e na sociedade. Esse modelo incomum ajudaria a proteger a companhia de decisões puramente comerciais nas décadas seguintes. Outro ponto pouco conhecido dessa fase é que, por décadas, a produção de insulina dependia de pâncreas extraídos de porcos e bois. Era necessário processar milhares de órgãos para gerar doses mínimas, o que gerava desafios logísticos e até dilemas éticos sobre o uso de animais. Só muito mais tarde, nos anos 1980, surgiria a insulina sintética por engenharia genética, e a Novo Nordisk seria uma das pioneiras nisso também. Durante os anos 50 e 60, a empresa passou a investir pesadamente em pesquisa e desenvolvimento. Ela foi uma das primeiras a criar seringas descartáveis, próprias para a aplicação de insulina, o que aumentou a segurança dos pacientes. Também desenvolveu fórmulas de ação prolongada, que permitiam menos injeções por dia. Esse compromisso com inovação, aliado à missão original de acessibilidade, tornou a Novo Nordisk uma referência mundial em diabetes. O nome da empresa se tornou sinônimo de confiança para médicos e pacientes. Mas havia um risco silencioso em toda essa trajetória. Ao construir sua identidade inteira em torno de um único produto, a insulina, a Novo Nordisk também construía uma vulnerabilidade. Quando o mundo mudasse, ela teria que mudar junto. Ao longo das décadas de 1980 e 1990, a Novo Nordisk se consolidou como um dos maiores nomes da indústria farmacêutica mundial no tratamento da diabetes. Com a introdução da insulina recombinante, a primeira produzida por engenharia genética, a empresa deu um salto tecnológico. Não era mais necessário extrair o hormônio de animais. Agora, bactérias geneticamente modificadas podiam produzir insulina em larga escala, com mais pureza e previsibilidade. Essa inovação consolidou a reputação da Novo Nordisk como pioneira. Suas fábricas na Dinamarca, nos Quirua e na China abasteciam milhões de pacientes em mais de 170 países. O design dos dispositivos de aplicação, como as famosas canetas de insulina, também ajudava a fidelizar o paciente. A marca era associada à qualidade, segurança e tradição. Mas o sucesso traz um paradoxo curioso. Quanto mais a empresa crescia, mais ela dependia de um único eixo terapêutico. Em pleno início dos anos 2000, cerca de 85% do faturamento da Novo Nordisk vinha exclusivamente de medicamentos para diabetes. Isso incluía não só a insulina, mas também outras drogas antidiabéticas orais e injetáveis. Porém, o foco extremo em um nicho escondia um perigo crescente. Nos bastidores, o mercado estava mudando. A insulina havia se tornado um produto comoditizado em muitos países, com patentes expiradas e crescente pressão por versões genéricas. Além disso, governos do mundo inteiro, especialmente nos Ecosarendua, começaram a questionar os preços praticados pelas grandes farmacêuticas. O discurso sobre acesso universal
começava a colidir com a realidade de pacientes que pagavam centenas de dólares por mês para sobreviver. Ao mesmo tempo, concorrentes como Eli Lilly e Sanofi intensificavam suas próprias pesquisas e colocavam no mercado insulinas de ação ultra rápida ou de ação ultra prolongada, competindo diretamente com os produtos da Novo Nordisk. Em alguns países como o Brasil, programas públicos passaram a adquirir medicamentos com base em licitações, favorecendo o menor preço, e não a tradição da marca. A empresa parecia não perceber os sinais. Enquanto as vendas ainda cresciam, havia uma sensação de invulnerabilidade. Ela apostava pesado em campanhas de marketing médico, conferências globais, alianças com sociedades de endocrinologia, mas não diversificava de verdade seu portfólio. Uma curiosidade reveladora dessa fase: executivos da empresa chegaram a recusar projetos promissores fora do diabetes porque não fazia parte do DNA da marca. A crença era que, ao se manter fiel à sua origem, a Novo Nordisk garantiria a lealdade dos médicos e pacientes. Só que o mundo não se curva à nostalgia. A chegada de biosimilares, cópias biológicas semelhantes à insulina original, ameaçava os lucros. E novas gerações de medicamentos antidiabéticos, que atuavam em outros mecanismos além da insulina, começavam a ganhar destaque. Assim, o império construído com tanto esforço dava sinais de fadiga. O sucesso passado havia se transformado, aos poucos, em zona de conforto. E essa estabilidade aparente seria brutalmente desafiada pelos anos que viriam. Na virada da década de 2010, a Novo Nordisk enfrentava um cenário cada vez mais hostil. O que antes era um domínio quase incontestável no tratamento do diabetes começava a ruir por pressões simultâneas, algumas previsíveis, outras absolutamente inesperadas. A primeira ameaça vinha do próprio mercado farmacêutico. Após anos de crescimento consistente, o segmento de insulina começou a se saturar. As patentes de seus principais produtos haviam expirado, abrindo espaço para os chamados biosimilares, medicamentos similares aos originais, com eficácia comparável, mas preços muito mais baixos. Empresas de menor porte, especialmente da Índia e da China, passaram a oferecer insulina por uma fração do valor. Países com sistemas públicos de saúde, como o Reino Unido e o Canadá, pressionaram por substituições mais baratas. A margem de lucro, antes altíssima, caiu vertiginosamente. Além disso, o ambiente regulatório global mudava rapidamente. Nos Estados Unidos, onde a Novo Nordisk obtinha mais de 40% de sua receita, o Congresso iniciou audiências públicas para investigar o preço da insulina. A opinião pública começou a questionar como um hormônio descoberto há mais de um século ainda custava centenas de dólares por mês para quem precisava sobreviver. Uma das imagens mais marcantes foi a de jovens americanos com diabetes racionando insulina e morrendo por falta de acesso. A imprensa explorou esses casos com dureza e a Novo Nordisk virou alvo. Nos bastidores da empresa, o clima era de alerta, quase desespero. O valor de mercado começou a oscilar perigosamente. Investidores pressionavam por respostas. A confiança do mercado balançava. Em 2016, a empresa perdeu cerca de 20% de seu valor de mercado em questão de meses, após uma série de resultados financeiros decepcionantes. O risco de se tornar irrelevante pairava como uma sombra. Uma curiosidade pouco conhecida dessa fase: há registros de que o conselho executivo da empresa discutiu, seriamente, a possibilidade de fusão com outra gigante farmacêutica. O objetivo seria diversificar o portfólio rapidamente e sair da dependência crônica do diabetes. Mas os diretores decidiram, por hora, resistir sozinhos. O problema era que não havia novos produtos prontos para entrar no mercado. Os laboratórios da Novo Nordisk continuavam investindo em diabetes, mas sem inovação real. A sensação era a de correr atrás do próprio rabo. Enquanto isso, concorrentes como a AstraZeneca e a Boehringer Ingelheim apostavam em novas classes de medicamentos que iam além da insulina, como os inibidores de SGLT2, e ganhavam tração entre os médicos. O golpe final nesse ciclo foi interno. A moral dos colaboradores começou a ruir. Cortes de pessoal, congelamento de projetos e reestruturações criaram um clima de incerteza. Muitos cientistas seniores deixaram a empresa. Pela primeira vez em décadas, a Novo Nordisk parecia uma gigante ferida, vulnerável e sem horizonte. Mas como em toda boa história de negócios, foi no momento de maior crise que surgiria a faísca da reinvenção. Uma descoberta científica discreta, quase acidental, estava prestes a mudar tudo. E não apenas para a empresa, mas para o corpo humano como o conhecemos.
Enquanto a Novo Nordisk enfrentava turbulências externas e internas, um grupo pequeno de cientistas dentro da companhia continuava pesquisando discretamente uma nova classe de medicamentos, os agonistas do receptor GLP-1. A aposta era modesta, ao menos no início. O objetivo principal era desenvolver novas terapias para diabetes tipo 2 que funcionassem de maneira diferente da insulina, com menos risco de hipoglicemia e controle mais eficaz do apetite. O GLP-1, ou peptídeo semelhante ao glucagon tipo 1, é um hormônio naturalmente produzido pelo intestino que ajuda a regular os níveis de açúcar no sangue após as refeições. Ele estimula a secreção de insulina, inibe a liberação de glucagon, que eleva a glicose, e desacelera o esvaziamento gástrico. Esses efeitos combinados tornam o GLP-1 um alvo terapêutico poderoso. Mas havia algo mais. Durante os estudos clínicos com um composto chamado semaglutida, os pesquisadores começaram a notar um efeito colateral, incomum, mas muito bem-vindo. Os pacientes que usavam o medicamento, mesmo sem mudanças drásticas na alimentação ou exercícios, perdiam peso de forma significativa. E mais, essa perda de peso era consistente, segura e sustentada por meses. No início, o dado foi visto com cautela. A perda de peso não era o foco principal dos estudos, e havia o receio de que fosse um efeito adverso, não benéfico. Mas conforme os números se acumulavam, ficou claro, a semaglutida poderia ser mais do que um remédio para diabetes. Ela estava interferindo diretamente nos mecanismos de apetite e saciedade, e fazendo isso de um modo que parecia quase mágico. Curiosamente, os pacientes relatavam que, simplesmente, não sentiam mais fome, ou que a vontade por alimentos altamente calóricos como doces e fast food havia desaparecido. Alguns diziam se sentir livres da compulsão. Era como se o remédio reconfigurasse os circuitos do desejo alimentar. E para uma empresa em crise, esse tipo de resultado parecia ouro puro. Foi então que, em uma das decisões estratégicas mais importantes de sua história, a Novo Nordisk decidiu mudar de rota. A semaglutida, inicialmente desenvolvida para diabetes tipo 2, seria relançada com foco na obesidade. Um novo nome foi escolhido para o medicamento, Ozempic, para o uso em diabetes, e mais tarde, Wegovy, sua versão aprovada exclusivamente para perda de peso. O movimento foi sutil, quase silencioso. A empresa não alardeou a mudança. Preferiu seguir em paralelo com os testes, ampliando os estudos clínicos com foco em obesidade e investindo bilhões em fábricas dedicadas à produção de GLP-1. A Novo Nordisk sabia que estava mexendo com algo enorme. Obesidade não é só uma questão estética, é um dos maiores problemas de saúde pública do mundo moderno, ligada a doenças cardiovasculares, câncer, depressão e custos bilionários para os sistemas de saúde. Ao transformar um efeito colateral em propósito principal, a empresa não apenas salvou sua própria existência, ela abriu as portas para uma nova era na farmacologia do comportamento humano. Lançado inicialmente como um remédio para diabetes tipo 2, o Ozempic rapidamente ultrapassou os limites da prescrição médica. Seu impacto começou silencioso, mas logo se tornaria um verdadeiro fenômeno cultural, algo raramente visto no universo dos medicamentos. O que o tornava tão diferente? Em poucas palavras, ele funcionava de verdade. Pacientes perdiam de 10% a 15% do peso corporal em poucos meses, algo até então só atingido com cirurgias bariátricas ou regimes extremamente rígidos. Mas agora, tudo parecia possível com uma simples injeção semanal. Esse efeito não passou despercebido pelas celebridades e influenciadores digitais. Sem qualquer campanha de marketing tradicional, nomes como Elon Musk, Kim Kardashian e até apresentadores de TV começaram a mencionar o uso do remédio, direta ou indiretamente. O Ozempic virou sinônimo de controle corporal, de autoaperfeiçoamento e, para muitos, de status social. Curiosamente, a Novo Nordisk nunca precisou anunciar diretamente o produto para o grande público. O boca a boca digital fez o trabalho sozinho. TikToks com hashtags como #Ozempic e A Weight Loss Journey ultrapassaram bilhões de visualizações, com vídeos mostrando transformações corporais dramáticas em poucos meses. Fóruns de Reddit debatiam efeitos, comparações com a cirurgia bariátrica e até o chamado rosto Ozempic, a perda de gordura facial em usuários que emagreciam rápido demais. O produto, originalmente voltado para diabéticos, passou a ser prescrito também, muitas vezes, off-label, para pessoas sem diabetes que buscavam perda de peso. Médicos particulares, clínicas de estética de luxo e plataformas de telemedicina entraram em cena.
Um frasco que custava centenas de dólares passou a representar mais do que saúde. Representava autocontrole e pertencimento a uma nova elite corporal. Para além do glamour, havia números impressionantes. Em apenas 2 anos, as vendas da Novo Nordisk com o Ozempic ultrapassaram a marca dos $10 bilhões anuais. A empresa se tornou, em 2023, a companhia mais valiosa da Europa, ultrapassando gigantes como LVMH e Nestlé. O impacto foi tamanho que chegou a influenciar indicadores econômicos nacionais. O Banco Central da Dinamarca reconheceu que o crescimento do PIB foi parcialmente puxado pelas exportações de Ozempic. Uma curiosidade fascinante. No auge da popularidade, o remédio passou a ser apelidado em Wall Street de Nike Farmacêutica, por seu poder de criar aspiração, culto e performance em torno do corpo. Mas havia um custo. Em clínicas do mundo inteiro, pacientes com diabetes começaram a encontrar prateleiras vazias. A demanda explodiu tão rapidamente que nem mesmo a produção em ritmo máximo conseguia acompanhar. A ascensão meteórica do Ozempic deixava claro que não estávamos apenas diante de um sucesso de vendas. Estávamos diante de um novo paradigma, a medicalização do corpo ideal. E esse novo paradigma, embora bilionário, traria consequências inesperadas, tanto para os pacientes quanto para os próprios sistemas de saúde pública. A próxima fase da história não seria de glória, mas de crise e escassez. O sucesso do Ozempic foi tão repentino e intenso que a Novo Nordisk, por mais preparada que estivesse, não conseguiu acompanhar. Em meados de 2023, as primeiras notícias sobre escassez global começaram a circular. Farmácias de grandes cidades, Nova York, Londres, São Paulo, Berlim, passaram a estampar cartazes com a mesma frase: produto em falta, sem previsão de reposição. A origem da crise era simples, mas assustadora. A produção não dava conta da demanda. A semaglutida, ingrediente ativo do Ozempic, exige um processo de biossíntese altamente complexo. Ao contrário de comprimidos comuns, o Ozempic é uma molécula proteica, fabricada a partir de células vivas em bioreatores de última geração. Leva tempo, tecnologia e uma infraestrutura colossal. E mesmo com bilhões investidos, não é possível dobrar a produção da noite para o dia. O resultado foi uma tempestade perfeita. Médicos que receitavam o remédio para tratar diabetes tipo 2 passaram a receber ligações de pacientes desesperados. Muitos relatavam estar há semanas sem o medicamento. E, como consequência, seus níveis de glicose estavam perigosamente descontrolados. Associações de pacientes emitiram notas de repúdio. Hospitais públicos enfrentaram faltas graves. Em países como Austrália, Canadá e Alemanha, governos intervieram diretamente, limitando a prescrição de Ozempic apenas a diabéticos com comprovação clínica. Uma curiosidade emblemática aconteceu no Reino Unido. O Serviço Nacional de Saúde, NHS, publicou um alerta pedindo que clínicas de estética parassem de prescrever o remédio para perda de peso, sob pena de sanções. Em resposta, grupos privados passaram a importar o produto por rotas paralelas, com preços até 500% mais altos. A crise virou não só um problema logístico, mas um dilema ético profundo. Quem tem direito ao remédio? Quem precisa para viver? Ou quem deseja para emagrecer? Na internet, o tom mudou. Influenciadores que antes exaltavam os efeitos do Ozempic, agora enfrentavam críticas. A hashtag #OzempicGate surgiu no X, antigo Twitter, com postagens questionando se celebridades não estavam tirando o medicamento das mãos de pacientes doentes. Em paralelo, começaram a circular falsificações perigosas, frascos vendidos no mercado negro, muitas vezes com substâncias não certificadas. A Novo Nordisk tentou responder com velocidade. Anunciou a construção de novas fábricas em países estratégicos, como os Estados Unidos e França. Também divulgou planos para dobrar a produção até 2025. Mas o estrago reputacional já estava feito. Internamente, a empresa enfrentava um dilema inédito. O excesso de sucesso virou problema. Vender demais, sem controle, começou a ameaçar a imagem de uma companhia que, até então, se orgulhava de uma missão nobre e humanitária. Alguns executivos alertaram: se a crise não fosse contida, a marca poderia ser comparada à de empresas que lucram com vícios ou dependência. A escassez do Ozempic revelou uma verdade incômoda. Na era da medicalização estética, a linha entre necessidade e desejo é cada vez mais tênue. E no centro desse conflito estava uma pergunta impossível de ignorar: quem controla o acesso ao corpo ideal? O sucesso estrondoso do Ozempic acendeu, inevitavelmente, um outro tipo de alerta: o político e o econômico. Afinal,
Como um medicamento essencial para o controle do diabetes, passou a custar mais de $1.000 por mês nos Estados Unidos, enquanto em países europeus custava menos da metade. Essa disparidade não passou despercebida. O modelo de precificação da Novo Nordisk foi fortemente criticado por congressistas norte-americanos, que o classificaram como abusivo. Em 2023, o Senado dos IQTCs convocou uma audiência pública para discutir os preços dos medicamentos para diabetes e obesidade. A Novo Nordisk, junto com a Eli Lilly, foi chamada a prestar esclarecimentos. Sob os holofotes, a empresa dinamarquesa tentou justificar os preços altos nos CB-Kringla, citando investimentos em pesquisa, testes clínicos e infraestrutura de produção. Mas a pressão pública foi implacável. Em paralelo, países como Brasil, África do Sul e Índia enfrentavam outro dilema. O Ozempic estava inacessível para a maioria da população. Em regiões onde a obesidade e o diabetes crescem de forma alarmante, o remédio existia, mas apenas para os muito ricos. Organizações internacionais de saúde passaram a cobrar da Novo Nordisk uma política de preços mais justa e equitativa, ou ao menos um programa de acesso global. A resposta da empresa veio em forma de promessas vagas. Enquanto isso, o valor de mercado da Novo Nordisk ultrapassava os 500 bilhões de reais, e executivos celebravam recordes de lucros. Críticos argumentaram que a empresa havia deixado de ser uma farmacêutica voltada à saúde para se tornar uma máquina de gerar lucro com o corpo humano como matéria-prima. Nos bastidores, surgiram denúncias de que representantes da indústria estavam pressionando médicos a prescrever o Ozempic para novos públicos, ampliando artificialmente a base de usuários. Jornais europeus revelaram documentos internos sugerindo metas de expansão em clínicas de estética, especialmente em mercados emergentes. A distinção entre tratamento médico e consumo estético se diluía rapidamente. Uma curiosidade reveladora. Em 2024, uma cidade no sul da Alemanha propôs subsidiar o Ozempic com dinheiro público, gerando intenso debate social. Parte da população defendia o acesso universal ao remédio, mesmo para quem o usava por estética. Outra parte via isso como um uso irresponsável dos recursos do sistema de saúde. Além disso, começaram a surgir efeitos colaterais pouco discutidos: perda excessiva de massa muscular, alterações na autoestima, depressão ligada a expectativas frustradas com o corpo magro. O remédio prometia o controle do apetite, mas não eliminava o impacto psicológico de uma sociedade obcecada pela aparência. A Novo Nordisk se via, agora, no centro de um furacão ético. Por um lado, havia criado uma revolução farmacológica real, capaz de salvar vidas. Por outro, transformara um tratamento médico em símbolo de desigualdade e dependência moderna. E enquanto os debates ferviam nas comissões parlamentares e nas redes sociais, um questionamento maior começava a emergir. O Ozempic não era apenas um produto. Ele representava algo mais profundo, o início de uma era em que o comportamento humano, fome, desejo, autocontrole, podia ser manipulado por uma substância. Com o sucesso do Ozempic consolidado e as polêmicas em pleno curso, um novo tipo de debate começou a tomar forma. Era um debate que transcendia a medicina, os negócios ou a estética. A pergunta central era: estamos, pela primeira vez na história, programando nossos corpos como programamos máquinas? O Ozempic e seus derivados baseados em GLP-1 atuam diretamente no hipotálamo, região do cérebro responsável por regular o apetite, a saciedade e o impulso alimentar. Eles não apenas reduzem a fome, eles reconfiguram o desejo. Com o tempo, pacientes relatam não só uma menor vontade de comer, mas também a ausência completa de interesse por certos alimentos. Chocolate, pizza, não despertam mais prazer. O apetite emocional, aquele que comemos por tédio, tristeza, alegria, também desaparece. O impacto disso é colossal. Pela primeira vez, uma substância farmacológica parece controlar não apenas o corpo, mas a vontade humana. O livre-arbítrio alimentar, que sempre foi uma batalha individual, passa a ser mediado por um inibidor químico. A pergunta deixa de ser: você quer comer? E passa a ser: você é capaz de querer comer? Essa mudança levanta questões éticas profundas. Se podemos controlar o apetite, por que não controlar também o desejo por álcool, por drogas ou até por comportamentos compulsivos, como o vício em jogos ou redes sociais? E mais, até onde vai o uso terapêutico e onde começa a engenharia comportamental? A Novo Nordisk já está investindo em novas gerações de medicamentos para tratar compulsão alimentar, ansiedade ligada à comida e até comportamentos impulsivos. Em seus laboratórios, já se fala na criação de remédios para modular o comportamento,
algo que parece tirado de um episódio de ficção científica. A empresa passou a contratar neurocientistas, psicólogos cognitivos e especialistas em comportamento para desenvolver fármacos que afetam diretamente o que sentimos, pensamos e desejamos. Curiosamente, uma pesquisa realizada em 2024 revelou que 38% dos usuários de GLP-1 não queriam parar de usar o remédio, mesmo após atingirem o peso ideal. Muitos relatavam medo de voltar a sentir fome, medo de perder o controle recém-conquistado sobre seus impulsos. Ou seja, o que começou como um tratamento passou a ser visto por alguns como uma nova identidade bioquímica. Estamos diante do nascimento de uma nova classe de medicamentos, não apenas para tratar doenças, mas para modular a experiência humana. E isso nos obriga a fazer perguntas incômodas. Quem está no controle? Ainda somos donos do nosso corpo e das nossas vontades? Ou estamos delegando isso a moléculas projetadas em laboratórios? O Ozempic pode ser o início de uma era em que a biotecnologia molda o comportamento humano com uma precisão sem precedentes. E uma vez que aprendemos a manipular o apetite, o que virá a seguir? Felicidade em cápsulas? Motivação sob prescrição? Amor sintético? O futuro já começou. E talvez, neste novo mundo, a autonomia humana precise ser redefinida. No final das contas, o Ozempic é mais do que um remédio. Ele é um símbolo de como o mercado entende e explora nossas vulnerabilidades humanas. Seja a luta contra o excesso de peso, a busca por aceitação social ou o desejo de performance constante, há sempre um produto sendo vendido como solução rápida. Mas a pergunta que fica é: você está no controle da sua vida ou apenas respondendo aos estímulos do mercado? Para quem empreende ou busca independência financeira, essa história é um alerta poderoso. O sucesso do Ozempic mostra o impacto de enxergar uma oportunidade onde ninguém via. A transição de um medicamento para diabetes para um produto de massa focado em emagrecimento. É o caso clássico de como inovação, timing e leitura emocional do consumidor constroem um império bilionário. A Novo Nordisk entendeu uma dor universal e criou uma ponte entre ciência, estética e desejo, e lucrou como nunca. Mas também nos ensina algo essencial: nem toda solução rápida é sustentável. Muitos usuários agora enfrentam dilemas emocionais, efeitos colaterais, dependência e frustração. O remédio que prometia controle virou uma prisão bioquímica para alguns. Isso vale para tudo na vida: saúde, dinheiro, carreira. Atalhos podem ser caros no longo prazo. Se esse vídeo te provocou, te ensinou algo novo ou acendeu alguma luz sobre decisões que você tem tomado, se inscreve no canal. A nossa missão é contar histórias que unem negócios, comportamento e consciência. E se quiser uma parte 2, escreva: quero a continuação. Vamos explorar como esses remédios estão afetando a educação emocional e a inteligência financeira de toda uma geração. Porque sim, até o jeito como sentimos fome pode mudar o jeito como pensamos sobre dinheiro, autoestima e liberdade. Não é só sobre emagrecer, é sobre como escolhemos viver.